Eu havia pedido para vocês lerem o capítulo 11 da Gênese. Esse capítulo é o capítulo de Gênese espiritual, princípio espiritual. Então eu tinha encontrado na internet um vídeo falando sobre esse capítulo, exatamente uma leitura. Então eu vou colocar esse vídeo aqui pra gente e depois eu coloco o link lá no grupo, né? É um vídeo do YouTube, não é nosso, é de um outro lugar, mas é como eu falei, tem uma leitura bem legal, dá pra gente entender, e aí a gente abre a discussão logo em seguida, tá certo? Então eu vou colocar aqui o vídeo pra gente. O princípio espiritual. 1. A existência do princípio espiritual é um fato que, a bem da verdade, não precisa ser demonstrado, porque ele é uma verdade incontestável, assim como da existência do princípio material. O princípio espiritual se afirma pelos seus efeitos, assim como o princípio material também se afirma pelos efeitos que lhe são próprios. De acordo com o princípio de que todo efeito tem uma causa, logo, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há quem não faça a distinção entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino acionado manualmente para dar um sinal, um aviso. Quando o sino toca para dar um aviso, ele atesta que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, como não ocorre a ninguém atribuir algum pensamento à matéria que compõe o sino, conclui-se que ele é movido por uma inteligência. Assim, o sino serve de instrumento para que essa inteligência se manifeste. Pela mesma razão, ninguém pode ter a ideia de atribuir algum pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem, quando está vivo, pensa, é porque nele existe alguma coisa que não existe quando ele está morto. A diferença que existe entre o homem e o sino é que a inteligência que faz o sino se mover está fora dele, ao passo que a inteligência que faz o homem atuar está nele mesmo. Eu dei uma pausa, gente, para a gente comentar desse primeiro tópico, desse primeiro item, tá certo? Porque senão a gente vai só ler, só ouvir e a gente acaba esquecendo o primeiro, né? Então, quando vocês entenderam quando ele fez a comparação com a história do sino, né? O que ela quis dizer? O que vocês entenderam, gente? Eu acho esse exemplo Kardec tão inteligente, que ele pega uma coisa que a gente sabe, o sino, todo mundo sabe, né? Fica mais fácil a gente entender. Isso. E o que você conseguiu compreender, Nalva? Então, o que ele fala assim, que se tem uma causa, que ele fala do princípio espiritual, né? Que tem uma causa inteligente, porque consegue pensar e consegue agir. O sino vai precisar de um outro movimento, que é a inteligência, um ser inteligente para poder movimentar ele. Ele sozinho não vai dar conta de fazer isso, não. Apesar de ter matéria, apesar que tudo a gente sabe que vai ter átomo, tudo tem suas moléculas, tudo, mas o princípio espiritual, que é o nosso, a gente tem a inteligência. O sino não tem. Igual as mesas não tinha. Isso. E precisava dos espíritos. Exatamente, gente. Precisa ser movido por uma inteligência, né? Que no caso aqui, o objeto em si ele é só um instrumento. Mas quem vai fazer a coisa acontecer, na verdade, não é só a matéria, né? Alguém tem mais alguma observação? Eu acho tão complicado compreender essa história de fluido, de princípio espiritual. Porque na minha cabeça o princípio é o que dá o princípio a tudo. Aí, quer dizer, pelo que ele discute aqui,
É fluido ou é princípio que ele está falando, se referindo exatamente? É que eu entendi, na minha cabeça, se eu fosse explicar, eu ia dizer que era o fluido. Aí o fluido e princípio é a mesma coisa? Não. Princípio é alguma coisa que é o princípio, que vai dar origem. Tanto pode ser material quanto espiritual. A minha lógica do pensamento é esse. Pois é, então é a origem. O que ele está falando aqui é do princípio espiritual, não do princípio material. Então. Tem um livro... Fluido. Ele não está falando de fluido. O princípio espiritual não é fluido. Sim. Ele está falando de princípio, que é a origem. A causa, a origem. Sim. A causa espiritual não é o fluido. Você tem um princípio espiritual e você tem um princípio material. São duas coisas diferentes. Sim. Entendeu? O que ele está falando aqui é do princípio espiritual. Ana Paula, pensa num princípio como o começo. O primeiro. Não, eu entendo isso. É porque é o seguinte, como eu estava lendo o livro de Luiz Sérgio, ele fala, ensina não ia falar de amor. E ele mostra essa questão do princípio espiritual. Que na verdade, antes de ser o espírito em si, ele fala que os seres eles vão passando por um processo. Então ele inicia como sendo um princípio, a essência espiritual, para só depois se transformar, né, chegar nessa condensação de ser um espírito em si. Então ele tem essa origem. Mas agora você conseguiu entender um pouco mais com as meninas explicando? Não, essa lógica delas eu entendo. Sabe eu não tenho problema com o que elas estão falando. Vamos ver se eu estou errada. Eu penso assim, eu entendo assim, né? Eu entendo assim. O fluido, ele já vai sair do princípio. Não é assim? Mas do princípio material. Porque o fluido primeiro é o princípio espiritual, primeiro é o princípio. Depois que vem o segundo, vai ser o fluido, não o segundo, mas depois, porque são coisas diferentes. Eu penso que são coisas diferentes. Existem dois princípios. O princípio que é espiritual, que é uma coisa. E existe uma outra coisa, que é o princípio material. São duas coisas diferentes. Tanto o espírito quanto a matéria, elas têm pontos de origem. Tudo que é matéria vai ter ponto de origem no princípio material. E o que é espírito, ou todas as transformações até chegar a espírito, vai ter origem no princípio espiritual. São, digamos assim, são os dois pontos. Lembra quando a gente falou, Deus criou o quê? Espírito e matéria. Só que quando a gente fala espírito e matéria, a gente tem uma visão muito próxima da nossa realidade. Agora, vá para a origem das duas. Vá para a origem de tudo que é matéria e vá para a origem do espírito. Aí você vai encontrar o princípio material e o princípio espiritual. Posso perguntar uma coisa? Oi. Deve, Paulo. Ok. Fluido não é matéria? É matéria. Não, está dentro do princípio material. Exatamente. É isso? Exatamente. O que está dizendo aqui que faz a diferença entre um e o outro é o princípio da inteligência. O princípio espiritual, ele é distinguido da matéria pela inteligência. Entre isso aí. Coisas é matéria, é inteligência. É inteligência. Que não é matéria. E que a gente não sabe o que é. Os espíritos dizem pra gente que eles ainda estão estudando isso. Pois é, poder-se entender como uma característica do espírito, independente da gente definir o que é a inteligência. É uma característica do espírito.
Aliás, a evolução do espírito está intrínseca na inteligência que ele tem. Inclusive a semente do amor só se desenvolve quando ele desenvolve sua inteligência. Ele vai trabalhando até chegar em determinados pontos. Evidente. Muito bom, Paulo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que você quiser, é muito bem-vinda. Na verdade, todos vocês, né? O que vocês têm de conhecimento, que vocês também possam compartilhar com a gente, ou mesmo que seja dúvida, isso já é muito válido para todo mundo, né? Então vamos dar continuidade aqui no item 2. 2. O princípio espiritual é uma consequência necessária da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, uma vez que não poderíamos conceber a soberana inteligência a reinar durante toda a eternidade unicamente sobre a matéria bruta. Isso seria o mesmo que um monarca terreno reinar durante toda a sua vida exclusivamente para comandar pedras. Não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, ou seja, a justiça e a bondade, porque essas qualidades seriam inúteis se ele tivesse que utilizá-las apenas sobre a matéria. 3. Por outro lado, também não se pode conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para condená-los ao nada, depois de alguns dias de sofrimento sem compensações, referindo-se às crianças, apenas para satisfazer-se numa sucessão indefinida de seres que nascem sem terem pedido e que vivem apenas por um instante para conhecerem a dor e se extinguirem para sempre após uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo completam-se mutuamente. Ao negarem a causa, o princípio espiritual, eles não podem admitir o efeito, a continuidade da vida. Ao negarem o efeito, eles não podem admitir a causa. Assim, o materialismo é coerente consigo mesmo, embora não seja coerente com a razão. Alguém tem algum comentário a fazer desses dois itens? O 2 e o 3? Posso dar um pitaco outra vez? Deve. Espero que eu tenha entendido. Quando aqui no livro diz, né? Os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade. Ele já está fazendo uma diferenciação entre os dois princípios. Justiça e bondade só se usa para o princípio espiritual. Tanto que, ao finalizar, ele diz que o materialismo, né, é coerente consigo mesmo, mas não é com a razão. Ele está explicando a diferença que existe entre um espírito e o outro. É o meu modo de entender. 4. A ideia de que o ser espiritual é perpétuo está presente no homem desde o seu nascimento. Essa ideia se manifesta nele como uma intuição e como um desejo. Ele compreende que somente assim existe uma compensação para as misérias da vida. Essa é a razão por que sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas do que materialistas, e mais deístas do que ateus. Ao sentimento intuitivo de que o ser é eterno e à consciência de que ele raciocina, o Espiritismo vem juntar a confirmação dos fatos através da prova material da existência do ser espiritual, da sobrevivência da sua alma, da sua imortalidade e da sua individualidade. O Espiritismo vem definir e tornar preciso o que a ideia do princípio espiritual tinha de vago e de abstrato. Ele nos mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, seja durante a vida
encarnado num corpo, seja depois. Observação: deísta, aquele que admite a existência de Deus, desde que ela não esteja ligada a nenhuma religião. E sobre esse item 4? O segundo parágrafo confirma o que já foi dito antes. Ele vem só reforçando a ideia que já foi passada, né? Exatamente. Isso mesmo. 5. O princípio espiritual e o princípio vital são a mesma coisa? Como sempre, vamos partir da observação dos fatos. Se o princípio vital fosse inseparável do princípio espiritual, até haveria alguma razão para confundi-los. Entretanto, desde que existem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos que ainda estão animados de vida orgânica, quando já não existe qualquer manifestação do pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior, será que é possível admitir que a vida orgânica reside em algum princípio que está ligado à matéria, em algum princípio que seja independente da vida espiritual, vida esta que faz parte do espírito? Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade que é independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade que é independente da matéria, torna-se evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Ver capítulo 10, itens 16 e 19. Então, gente, agora olha que interessante a respeito dessa diferenciação, né? A pergunta era se os dois eram a mesma coisa. E foi colocado que, uma vez que cada um é independente um do outro, é claro que eles não podem ser o mesmo princípio, né? A mesma coisa. E esse exemplo que ele colocou aqui deixa eu ver aqui, quando ele fala se produz no ser vivo movimentos vitais independentes de todo ato de vontade, a gente já consegue perceber que na natureza, obviamente, eles têm vida por conta do princípio vital, né? Mas não necessariamente tem a inteligência. O animal, por exemplo, uma planta, ele não vai ter a inteligência, que no caso teria pelo princípio espiritual. Não é isso? Vocês concordam, discordam, tem outra opinião? Você falou exatamente o que está no número 16 do capítulo 10. Que fala sobre princípio vital. Pronto, é isso aí. E o interessante dessa diferenciação é porque cabe bem dentro do que a dúvida que a Ana Paula estava tendo. Eu vou tentar passar o que eu entendi, tá certo? Se eu estiver errado, vocês vão corrigindo, vocês vão complementando. Vamos lá. 2 princípios, Ana Paula, certo? Vamos lá, começando do começo, né? A gente vai começar dos princípios. Princípio vital, princípio espiritual. O vital, ele vai dar o quê? Ele dá a vida aos seres, mas assim, a tudo que tem vida. A planta, animal e nós, né? Nós como pessoas, a gente tem vida a partir de um princípio vital. Até aí eu tô certa, gente? Pronto. Vamos então passar para o outro lado. Dentro desse mesmo contexto, só que em paralelo, existe um outro tipo de princípio, que é um princípio chamado princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele é o princípio espiritual. Só que esse princípio inteligente, ele não está na planta, ele não está no cachorro, não está no animal. Ele vai estar no ser humano. É por isso que eles se ligam entre si. É uma característica do ser humano, ele ter o quê? Inteligência. Ele ser movido por algo que faça com que ele pense, ele raciocine, ele haja de acordo com uma inteligência. Então, aí é por isso, Ana Paula, que tem um princípio espiritual.
E esse princípio espiritual, ele é inerente do ser humano. Deu para entender agora, assim, mais ou menos? Por que que ele existe e para quem ele é voltado? Aí, assim, dentro desse princípio existe toda uma evolução até chegar no espírito exatamente. Ele não simplesmente ele surge do nada. Ele vem numa gradativa evolução até chegar em espírito. Só que ele vai vir para um ser humano para ter a vida com o princípio vital e aí ele seguir na sua jornada evolutiva. Porque até onde eu conheço... Diga, Sebastião. Boa noite a todos. Eu não entendi uma colocação que você colocou aí, que você falou que no seu entendimento, que a inteligência só surge no ser humano, correto ou eu entendi errado? Eu falei isso mesmo, mas se eu estiver errada pode me corrigir. Porque no livro dos Espíritos diz completamente o contrário disso daí. Ele diz que os nossos animais não são meras máquinas, meros robôs, eles têm inteligência, claro, rudimentar, em processo de evolução. Mas o princípio espiritual, ele já vem, ou seja, o princípio espiritual é o princípio inteligente do universo. Se a gente quiser colocar uma outra nomenclatura, que aí a gente passa a compreender um pouquinho melhor no meu ponto de vista, né? Quando a gente chama o princípio inteligente do universo, é a centelha divina. Essa centelha divina, ele vai passar por todos os reinos segundo a doutrina espírita. O mineral, o animal, o vegetal e o hominal. E aí a gente tem aquela máxima do Leon Denis que o princípio inteligente no animal, ele só dorme, no animal não, no mineral ele dorme, no vegetal ele se movimenta, no animal ele já começa a sonhar e no hominal ele desperta. E aí, de fato, a inteligência está muito mais desabrochada. E aí ele começa a tomar consciência de quem ele é. Mas não significa que esse princípio inteligente já não tenha os germes da inteligência já nos reinos que ele vem passando. E isso aí é ponto final, assim, dentro do conceito espírita, pelo menos como eu entendo. É verdade. Quando a gente faz a separação do princípio inteligente e o princípio material, nessa didática que o Kardec traz, isso é perfeito, para poder separar e estudar separadamente os reinos. E aí, nesse princípio, a gente vai estudar o fluido vital, o fluido magnético, o fluido nervoso e assim sucessivamente. Esse fluido realmente é o que vai dar movimento à matéria, né? Ele vai dar movimento a toda a criação da matéria. Mas quem vai dar inteligência à matéria é o princípio inteligente. E aí os dois se faz necessário nessa criação do Criador. Quando você falou do animal, realmente, eu acho que eu li alguma coisa sobre que ele tem um instinto. O instinto não deixa de ser é uma forma de inteligência. É uma forma de inteligência. Seria isso mesmo, né? Até porque, assim, você tem que lembrar. Não dá para você comparar, por exemplo, vamos dizer, uma centopeia com um chimpanzé. Então você vê que digamos assim, a inteligência, ela vai desabrochando. Agora, ela funciona muito no nível de instinto, né? Não que o homem não tenha instinto, o homem tem instinto também, entendeu? Mas a inteligência dele já está bem desabrochada. Por exemplo, o espírito André Luiz, ele vai desafiar a gente com o seguinte pensamento: cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente. E aí, se a gente começar a se olhar como microcosmo e macrocosmo ao mesmo tempo, a gente vai estar comandando uma verdadeira galáxia, né? E assim, com várias mentes em desenvolvimento, mentes essas que vieram trabalhando e desenvolvendo para poder ter o automatismo automático que a senhora está falando aí, a dona Rita está falando. É exatamente isso, né? Mas os dois princípios estão em comum acordo. Como didática, fica melhor a gente separar para poder entender. É óbvio que dessa maneira fica mais fácil. Mas, de um modo geral, os dois estão sempre trabalhando lado a lado, em conjunto. Perfeito, Sebastião. Obrigada. Nada, obrigado a vocês. Eu vou continuando aqui.
o princípio espiritual teria sua origem no fluido cósmico universal? Seria ele apenas uma transformação, um modo de existência desse fluido, assim como a luz, a eletricidade, o calor e etc? Se fosse assim, o princípio espiritual estaria sujeito às instabilidades da matéria. Seria extinto pela desagregação, da mesma forma que o princípio vital. O ser inteligente teria apenas uma existência momentânea, como a do corpo físico, que ao morrer retorna ao nada, ou ao todo universal, o que dá na mesma. Resumindo, isso seria a confirmação das doutrinas materialistas. As propriedades especiais que encontramos no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente, pois se a sua origem estivesse na matéria, ele não possuiria essas propriedades especiais. A inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria. Desse modo, partindo dos efeitos até chegar à causa que os produz, concluímos que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios que constituem o universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados de espíritos, assim como o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, os orgânicos e os inorgânicos. 7. Admitindo a existência do ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual é a sua origem? Qual é o seu ponto de partida? Aqui, como em tudo aquilo que diz respeito à origem das coisas, acaba todo e qualquer meio de investigação. O homem só pode constatar o que existe. Sobre todas as outras coisas, ele apenas pode formular hipóteses. Deus não deixa o homem ter acesso a esse tipo de informação, nem mesmo pela revelação. Talvez porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, ou talvez porque essa informação, no presente momento, possa lhe ser inútil ou prejudicial. O que Deus permite que os seus mensageiros digam ao homem e que ele próprio pode deduzir por si mesmo, partindo do princípio da soberana justiça, que é um atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais de cada um. Todos, sendo filhos do mesmo Pai, recebem a mesma atenção. Não existe um só que seja mais favorecido ou mais bem dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Observação. Revelação. É a denominação que se dá, de um modo genérico, para todo o conhecimento transmitido ao homem diretamente por um Deus ou por um agente, que pode ser um anjo, um santo, etc. E agora, gente, sobre esses dois últimos itens? Uma coisa que eu achei interessante, não sei se eu lembrei agora da Ana Paula, não sei se ficou claro, né? O princípio, né, espiritual tem propriedades que a matéria não tem. A matéria é destrutível, enquanto o princípio espiritual é indestrutível. Né? Então é bom chamar a atenção disso, porque qualquer matéria ela sofre a possibilidade de terminar. Você vê que galáxias já foram destruídas, né? Mas a não retrogradação da alma é um princípio, está lá na inteligência, né? E não se destrói. Senão estávamos ferrados, imagina. Ou então estávamos só com as doutrinas materialistas. A gente só tem uma vida. E não é verdade. A gente morre o corpo, mas o princípio inteligente continua lá.
e mantém aquilo que aprendeu durante as sucessivas reencarnações. E outro princípio também, né, Leonora, é a gente ter bem claro que a finalidade do princípio inteligente, segundo o Livro dos Espíritos e as respostas deles, é intelectualizar a matéria. Matéria não tem inteligência. Exatamente. Então, a finalidade do Espírito, da centelha divina, passar pelos reinos é justamente para dar estrutura, intelectualizar a matéria em várias formas de criação, dentro da cocriação que o Espírito mesmo se está envolvido e contribui com o processo da criação. Nenhum ser, desde o verme, a bactéria, está fora desse princípio de cocriação. Só estão em escalas de evolução diferentes. Então, quando a gente entende isso, fica fácil da gente compreender que não dá para conceber uma filosofia espírita sem espírito, como tem até dentro do espiritismo algumas pessoas que querem pensar assim e querem trazer a doutrina dessa maneira. Então, isso não é novo, né? Isso já vem acontecendo quase basicamente no período do Kardec, mas tem algumas pessoas que têm essa ideia de tentar tirar o conceito de espírito e ficar só com o conceito da matéria. A matéria por si só, ela não tem capacidade de raciocínio. E tudo que o cientista da atualidade descobre a nível de percepção dos outros reinos inferiores, como minerais, vegetais e intermediário entre esses reinos, aí tem um princípio inteligente naquele meio. E é justamente esse princípio inteligente que tem essa capacidade de manipular essa matéria, de dar estrutura, de criar movimentos repetitivos. Igual a Leonora colocou aí, sem essa memória gravada, como que a matéria iria se recriar no movimento que ela teve há 5 bilhões de anos atrás? Não tem como a gente provar isso. Então a gente tem muita teoria que não passa de teoria. E aí, quando a gente volta para o lado espiritual, a gente vai encontrar uma base bem firme, bem forte, e a gente tem que ter essas respostas bem claras mesmo, porque nós somos colocados, às vezes, contra a parede por algumas pessoas que pensam um pouco diferente, a gente tem que saber explicar exatamente isso, né? E a partir do momento que a gente compreende que o princípio inteligente vivencia na matéria, e hoje, na atualidade, a gente tem aí vários cientistas descobrindo que as plantas têm, na época do Kardec ele não ia botar isso porque não tinha equipamento para isso, mas na atualidade a gente tem equipamentos em laboratório, estudados em faculdade, em que as plantas têm uma sensibilidade muito maior do que a gente pensava, muito maior, os animais mais ainda. E se a gente voltar dentro do contexto histórico, principalmente se a gente voltar a ler lá para o ano 1400, o ano 1100, mais ou menos, a gente vai encontrar os seguintes argumentos filosóficos. Mulher não tem alma, animal não tem alma, e tudo que não tem alma é matéria. Então a gente faz o que? A gente mata. Né? E aí descobriu-se que os animais também não têm emoção. Aí descobriu-se mais à frente que os animais têm emoção. Tem até um documentário há mais de 10 anos atrás que passou no Fantástico. Um camelo fêmea teve a sua cria nasceu e morreu imediatamente. Ela entrou em estado de depressão profunda. Não levantava, não comia, não fazia mais nada. E era um animal super dócil da família que fazia os afazeres junto com seus familiares, né? No caso, os humanos aí. E aí foi chamado um xamã para poder fazer um tratamento espiritual nessa fêmea, camelo. E aí ele fez todo um tratamento com cântico, com ervas, com tambor e tudo mais. O camelo conseguiu recuperar e conseguiu voltar à sua normalidade. Então a gente tem aí mais uma vez, os animais sim têm emoção. Antigamente, antes do Kardec, não tinha, mas a gente já está aqui no século XXI, então a gente já tem muitas descobertas que a gente precisa fazer link com a Gênese e com todas as obras do Kardec também. Quem sabe, Sebastião, daquela época para cá já não houve exatamente essa também evolução dentro desse processo deles, nessa evolução deles, né, dos animais, porque assim, eu já ouvi N histórias, eu tenho animais também, então assim, a gente acaba sempre
imaginando por que as pessoas acham que eles não pensam. Por quê? Né? Mas porque a gente sabe que sim, quem tem gato, quem tem cachorro. Eu tive uma calopsita que, nossa senhora, ela vinha fazer prece comigo, né? As minhas gatas, elas fazem isso também. Então, quem sabe nesse nível em que eles estão hoje, já não seja uma evolução deles, né? Certamente que é, mãe. Crescendo, né? Numa crescente, assim como a gente. E quem sabe, né? O que a gente ainda consegue fazer. Uma coisa interessante, que é só abrir um parênteses, né? Sobre isso. Quando ele citou agora sobre xamãs e sobre essa parte espiritual. Eu participei de um estudo há um tempo atrás, ano retrasado. Ele falava o seguinte, que há muitas tribos, né, antigas, de povos até que já não existem mais, que eles faziam, assim, as práticas deles eram muito avançadas para o que a gente faz hoje. Eles trabalhavam com, por exemplo, como é que a gente pode chamar, gente? Quando eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo, bicorporiedade? Bicorporiedade. Pronto. Eles já estavam em 2 lugares ao mesmo tempo naquela época. Eles se comunicavam mentalmente com outras pessoas que estavam em outra tribo. Eles conseguiam avisar quando iam ser atacados. Eles conseguiam ver isso com antecedência. Então, muitos desses fenômenos assim, anímicos, né? Dupla vista, premonição e até essa bicorporiedade, eles já tinham. E aí, na época, eu me lembro que, assim, foi um pensamento doido que passou na minha cabeça, mas a gente regrediu, porque, assim, o que fez com que o ser humano, ele se fechasse dentro do que ele já sabia fazer tão bem, né? Ou pelo menos nesses povos eles já faziam isso muito bem, e hoje a gente se limite tanto. Aí a gente leva tanto, assim, a evolução dos animais é algo que é crescente, e a gente tem a nossa evolução tecnológica, que eu acho que em algum momento ela meio que fecha a visão da gente para uma coisa, melhora, né? Porque amplia as possibilidades de estudo. Porém, eu acho que meio que fecha também as nossas percepções sensíveis, né? Do corpo. Eu acho que tem... Porque elevação espiritual, né? Fica muito na matéria, não é que a pessoa regride. Ela simplesmente não consegue se conectar com o mundo espiritual. Porque para se comunicar com o mundo espiritual, você tem que ter uma certa elevação, tem que estar em oração. E isso faz com que essa sintonia apareça e você possa perceber. Porque estamos tanto no mundo materialista que dá a impressão que a gente desaprendeu. Não desaprendeu não. A gente só deixou de exercitar. Eu penso assim. Estou errado? Penso assim. Sabe o que eu penso, Mônica? Eu penso que talvez que é que nem quebra-cabeça. Talvez a gente precise se distanciar um tiquinho daquilo que a gente já sabe, para ter espaço para aprender outras coisas, e vai chegar um momento que a gente vai juntar tudo, que a gente vai estar com a tecnologia bacana, vai estar com essa elevação que a Eleonora falou, a gente vai saber separar os tempos, entendeu? Porque tudo conversa uma com a outra, aí a gente se distancia. Tem hora que eu vou fazer um Pai Nosso, gente, eu já cheguei a começar um Pai Nosso mais de 6 vezes. Vocês têm noção do que é isso? Olha a desconexão da criatura. Começar um Pai Nosso mais de 6 vezes. O pensamento acelerado, Nalva. A gente tem muito isso, assim, você começa a fazer o Pai Nosso, se você não estiver muito atenta no que você está falando, você termina na Salve Rainha. Acaba que você não sabe se você termina dizendo assim, desliguei, será que eu desliguei o fogo? É mais ou menos isso. O bonde está lá, não se perdeu, você só não está se conectando. Mas é verdade, velho. É isso mesmo. O inteligente da coisa da criação do espírito é que a não retrogradação. Ele aprendeu e está lá. Uma hora você vai exercitar isso. Mas eu não sei. Mas não sabe porque você está no corpo, e esse corpo ele tolhe com determinadas coisas, mas que você aprendeu
evoca o teu espírito para você ver que ele vai estar lá falando francês, ou é um super médico, e quando encarnado, por exemplo, é uma pessoa ignorante no sentido de sem instrução. Kardec mostra muito isso na revista Espírita, Invocação dos Espíritos, né, que teoricamente são ignorantes, né, sob o ponto de vista, né, intelectual, e aí evoca esse espírito, nossa. Na revista Espírita fala essa questão dos animais. Acho que na revista de 1862 fala que os trabalhadores braçais de Júpiter são os animais. Eu fico pensando que seria. Eu fico pensando que seria eu, tá me entendendo? E detalhe, eles são mais inteligentes do que nós aqui da Terra, tá? Sim. Ô Sebastião, eu fico pensando que os animais de Júpiter são gente assim, parecida comigo, tá me entendendo? Eu penso. Tá certo. Olha, já acabou de dizer que é mais inteligente que a gente, Sebastião. Mas eu gostei, não. Vamos lá, gente. 8. Deus cria mundos materiais desde toda a eternidade, como cria seres espirituais também desde toda a eternidade. Se não fosse assim, os mundos materiais não teriam nenhum objetivo de existir. Seria muito mais fácil conceber os seres espirituais sem os mundos materiais, do que os mundos materiais sem os espíritos. Cabe aos mundos materiais fornecer os elementos necessários para que os seres espirituais desenvolvam as suas inteligências. 9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais. A perfeição relativa é a meta a qual todos devem atingir. Ora, uma vez que Deus tem criado desde toda a eternidade, devem existir seres que já atingiram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, inúmeros mundos já tinham sucedido a outros mundos. E, quando a Terra saiu do caos em que seus elementos se encontravam, o espaço já estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que começavam a vida até aqueles que, desde toda a eternidade, já se encontravam entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. Gostei da apresentação de YouTube. Ou seja, a pluralidade dos mundos, né? Para aquele materialista é a Terra. Mas o que ele está dizendo na hora da criação, né? Da Terra, do qual Cristo é o, vamos dizer assim, é o condutor da criação da Terra, junto com espíritos de graus elevados, como por exemplo os anjos. Então, quanto tempo leva para destruir uma galáxia? Eu já não sei, mas são bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então, onde Cristo fez toda a sua evolução, já nem existe mais. Novamente, reforçando aquilo que você falou lá no começo, a matéria se destrói. Mas a essência, a alma, né? O princípio espiritual está lá desde sempre da criação. Ela aí fecha, né? É interessante. Ele dizia, né? Panero, tem gente tem falado mais lá na frente. Porque, olha só, vocês estavam falando de xamã, eu não me lembro se em algum lugar já tinha lido, numa dessas dos Pentateucos, dos 5, que às vezes esse espírito, né, que hoje é um xamã, ele vem num mundo lá bem antigo não, digo assim, ainda é um cara que evoluiu, vamos dizer assim, intelectualmente, fez mau uso dessa sua inteligência e vem em mundos primitivos para alavancar aqueles que são ainda simples e ignorantes. Então vem com conhecimento, agora amigo, você tem esse conhecimento, então você vai usar aí. Então vem lá o xamã, numa tribo lá, XPTO. E às vezes a gente acha até que aquele xamã é um espírito evolutivo. Pode até ser, mas muitos estão sendo colocados à prova porque usaram essa inteligência de uma maneira errada.
Então agora você vai lá para aquele mundo primitivo, ou então vai para aquelas tribos, né? Aprender a fazer com que as outras pessoas evoluam. Alguém concorda comigo? Discorda? Eu gostei desse final aí porque ele faz um fechamento muito interessante, né? Chamando a nossa atenção, principalmente para uma coisa: o conhecimento tecnológico, intelectual, científico da Terra não é a base principal para o conhecimento do universo e de toda a criação. Nosso conhecimento é quase nada. A gente, na escala de evolução, a gente está no princípio da escala da evolução em termos de descobrimento, em termos de progresso. Mas muitas das vezes o orgulho e a arrogância faz com que a gente se coloque num patamar acima de todas as criações. E esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude atrapalha o nosso aprendizado, atrapalha a nossa evolução. Então se faz necessário, sim, a gente colocar como humilde, sim, tá sempre de ouvidos abertos, com a mente aberta, coração aberto, para as descobertas, venham elas da ciência, da filosofia, da religião. Porque as revelações vão acontecer, como ele mesmo chama a nossa atenção. Tem coisas que a gente ainda não tem condições de receber tais revelações, porque poderia atrapalhar a nossa própria evolução. Eu acho isso de um carinho formidável que Deus tem, e a espiritualidade superior, para com a gente. Que a partir do momento que ele entende que a gente não tem condições ainda de descobrir certas coisas, é porque com certeza iria criar um grande caos psicológico, um grande caos mental, e a gente terminaria destruindo tudo aquilo que já foi criado. Em vez de facilitar o nosso crescimento, destruiria aquilo que já foi criado. Então, a gente tem que se colocar também no nosso lugar e dar tempo ao tempo. Não querer também acelerar o processo da evolução só porque eu quero, eu desejo, coisa do tipo. A arrogância e prepotência não leva ninguém a nada. Então, se a gente se coloca na posição de aguardar com humildade, mas também estudando e investigando, porque a gente também não pode ficar parado, a ideia não é ficar parado, é continuar a investigação, mas aceitar o processo de evolução conforme ele vai se dando. E a gente já está tendo muito conhecimento, por exemplo, na atualidade, é uma teoria. Mas na atualidade a gente sabe que de matéria mesmo, os cientistas dizem que só tem 5% de matéria. O outro é um outro tipo de matéria que não é bem matéria, que eles chamam de matéria escura, que é 95%. Então a gente está descobrindo tantas novas coisas e tantas possibilidades que estão acontecendo. Uma delas é essa que a gente está aqui se comunicando. Quem imaginaria um dia estar falando numa tela de um celular, vendo, ouvindo, daqui a pouco só falta ter cheiro, né? Aí a coisa olha fica só, mais não ri não. Olha só, não ri não, porque no Memórias do Suicida, o aparelho ele tem cheiro. Aham, tem. Já tem televisão, Leonora, na atualidade, aqui no mundo material, que já tem esse tipo de programação. De acordo com o alimento que está sendo feito, os campos com as flores, já libera o cheiro daquelas plantas, daqueles alimentos que está sendo produzido. Imagina, a gente já morre de fome quando vê alguém preparando uma receita no YouTube. Imagina com cheiro. A coisa vai ficar complicada. Obrigado, gente. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Não, que ótimo. Isso, Sebastião, foi ótimo. Sebastião. E assim, só uma coisa que é interessante, faz parte das leis, né? As leis, tem a lei do progresso, tem a lei da destruição. Eu acho que tudo isso também é parte, né, do que a gente trabalha dentro do progresso. É óbvio, a tecnologia ela está avante, né? Mas o que o Sebastião falou é muito interessante. Agora eu só discordo de uma coisa, que não é discordar, mas eu acho assim, o ser humano, Sebastião, infelizmente, ele destrói. Se você for parar para pensar nas coisas que o homem faz pelo prazer mórbido de destruir, só da destruição, você já entende que, óbvio, não é todo mundo, mas eu digo assim, tem seres, né, como nós, né, nascidos como nós, que tem um prazer de destruir pela destruição em si, não por uma questão de necessidade.
Não é o matar para se alimentar, para dar alimento à família, nem assim. É o matar pela vingança, pela raiva, pelo ódio, ou então por nada, que é pior ainda, né? Olha só, ô Mônica, fala, Sebastião, depois eu falo. Mônica, no conceito de civilização, nós não somos civilizados, e você está correta. Nós estamos em processo de civilização, mas não somos civilizados. Né? Então, agora, normal isso tudo que está acontecendo. Agora, a gente está vendo, vamos botar uma linha de terra aqui. A Mônica está falando de uma coisa que ela vivencia hoje. Mas ela se esquece que nós fomos assim anteriormente, só que a gente já está numa outra fase. Aquele cara que está lá matando por matar, foi, vamos dizer assim, somos nós no passado, que conseguimos hoje estar numa condição de dizer isso errado. E ele também, depois de sucessivas encarnações, vai chegar a essa mesma conclusão. Não, isso estava errado. Mas eu já fiz isso em outras vidas. É uma oração, que eu só me lembro um pedacinho dela, que diz assim, que Deus me ajude a compreender o erro, né, que as outras pessoas, por exemplo, estão cometendo crimes, cometendo várias coisas, porque na realidade eles são o que nós já fomos, fazendo o que nós já fizemos. Então nenhum de nós tem moral para estar, né, se achando nesse patamar tão grande, até porque muitos erros a gente comete. A gente diz assim, eu não faço isso que aquela pessoa está fazendo. Será que eu não faço mesmo? Será que se eu tivesse numa situação assim, assado, eu não faria, ou faria até pior? Então, se a gente está nesse planeta, é porque nós estamos no patamar desse planeta, né? É claro que existe uma variedade moral grande dentro desse planeta, mas todo mundo está no patamar aqui de provas e expiações. Afinal de contas, que eu saiba, nenhum de nós é espírito missionário, não. Né? Nós somos no hospital, somos doentes. Olha só, eu já acho que é o Ludwig, o médio espírita, fala, somos doentes cuidando de doentes. Isso aí. Nós somos todos. Estamos na luta, meu aprendizado. É verdade. Isso que você falou, Ritinha, faz parte lá do que era a caridade, aquele que a gente fala bip. Por que é isso? É a indulgência com as imperfeições dos outros. Que a gente tenta criticar, mas não pode criticar não, irmão. Você foi assim há séculos, milênios atrás. Mas dá um tempo para esse irmão que daqui a pouco ele... Milênios, né? Porque como nós somos eternos, né? É eterno, né? Eu sempre confundo, não é eterno. A gente vai chegar lá. Né? Uma hora dá certo. Até porque uma hora vai chegar lá. Nós não sabemos, nós não nos conhecemos, nós não sabemos, né, o que nós somos capazes de fazer. Não é à toa que a gente passa o tempo todo tomando susto com a gente mesmo, achando que eu não posso determinada coisa, ou achando que eu estou muito melhor e eu não estou. Porque uma das, digamos assim, uma das bases, uma das questões que tem até no livro dos Espíritos, a gente ainda não trabalha exatamente com ela, que se chama questão do autoconhecimento. Nós não nos conhecemos. Então eu não sei, se eu não me conheço, como é que eu posso dizer se eu faço ou se eu não faço? Eu não me conheço. Você é o somatório de tudo que você já foi. Como eu não me lembro do que eu já fui, né? Entendeu? Fica difícil. É verdade. Olha, hoje foi bom demais, adorei a participação de vocês.